procurando livros para crianças de 5 anos? Então você chegou ao lugar certo! Olá, eu sou a Bel, eu sou pedagoga e estou aqui para te ajudar a ler mais e melhor com os seus filhos. Estou aqui para te ajudar a ajudar o seu filho a se tornar uma criança leitora, uma criança que gosta de livros e uma criança que vai querer ler sempre. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, já quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Esse vídeo de hoje, por exemplo, faz parte de uma playlist. Então é muito importante que você esteja inscrito para ficar sabendo quando vai vir o próximo, porque o próximo vídeo também vai ser muito interessante para você, porque é um complemento desse assunto aqui. Quando a gente fala sobre crianças leitoras, sobre desenvolvimento leitor, formação leitora das crianças, a gente classifica as crianças, a gente divide elas em fases leitoras. Fases que têm sim uma relação com a sua idade, mas que também tem muita relação com a experiência que as crianças têm. E essas fases que eu tô trazendo aqui, explicando para vocês nessa playlist, são os bebês leitores, que é a primeira fase, os pequenininhos, que pega ali as crianças de 1, 2 aninhos. Depois tem os pré-leitores, que pega mais ou menos as crianças de 3, 4 anos, que são as crianças que ainda não leem sozinhas. E depois vem a fase dos leitores iniciantes, que começa aqui, que é a fase das crianças que estão começando o processo de alfabetização. As crianças de 5 anos entram nessa turma, as de 6 anos também, as de 7 às vezes também. Os livros e a forma como a gente vai ler, como a gente vai mediar a leitura com as crianças é diferente em cada uma dessas fases. E nessa fase que a gente está entrando agora, dos leitores iniciantes, é muito importante a gente prestar bastante atenção nos aspectos que têm relação com a alfabetização. Inclusive, eu tenho uma aula muito especial, a aula Alfabetização e Livros Infantis, que é uma aula completíssima, onde eu mostro para vocês, ensino você a usar os livros que você já tem aí na sua casa para potencializar o processo de alfabetização do seu filho. Essa aula está disponível no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela é maravilhosa, super completa. O pessoal que fez já, que assistiu, tá só elogios. Ela tá num preço muito camarada. Então assim, é para aproveitar. Aproveita que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, já garante e já coloca em prática tudo que eu ensino ali. E depois vem me contar os resultados. E agora, tá pronta para conhecer os 5 livros que fazem muito sucesso com crianças de 5 aninhos? Bom, o primeiro deles tem tudo a ver com o processo de alfabetização. É O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha. Esse livro ele é muito fofo porque ele fala justamente do processo de alfabetização. Ele começa com uma criança que para todos os lugares que olha, enxerga só umas imagens assim, umas coisas abstratas. E conforme ela vai frequentando a escola, né? Essa história fala do início, de quando a criança começa a frequentar a escola, ela vai aprendendo as letras, ela vai conhecendo as letras e ela começa a distinguir o que ela enxerga. Quando chega lá no final da história, ela já tá lendo de tudo. É um livro muito fofo porque ele fala desse processo da alfabetização, esse processo pelo qual as crianças estão passando. Então é um livro que traz muito reconhecimento, sabe, para elas. É muito legal. Mas claro, não é só porque as crianças estão passando por esse processo que todos os livros que a gente vai ler tem que ser sobre o assunto. Não, a gente continua fazendo da leitura um momento de prazer, um momento de diversão, um momento de conexão entre adultos e crianças, porque esse é o principal, essa é a grande mensagem, é o que eu quero ensinar para vocês, é o que eu quero ajudar vocês a viverem na casa de vocês. Essa conexão, esse relacionamento que se aprofunda a partir da leitura compartilhada com as crianças, a partir da leitura em família. Isso é muito especial e isso acontece quando a gente compartilha histórias gostosas, quando a gente aprende a conversar sobre os livros, quando a gente aprende a ter ali um espaço de conexão, de comunhão. E nada disso é óbvio. A gente não nasce sabendo como conversar com as crianças, como conduzir a leitura com elas, como criar espaços abertos para o diálogo. Não, muitas vezes a gente precisa aprender, a gente precisa estudar. Eu estou estudando isso há muitos anos, tenho muita experiência de leitura e cada vez tem sido melhor ler com as crianças. O segundo livro que eu separei foi este aqui, Hoje é Meu Aniversário, da Julie Fogliano e do Christian Robinson. Esse livro é muito fofo, ele fala de um assunto que eu amo, que é aniversário, e ele começa com uma menina fazendo essa pergunta, hoje é meu aniversário? E aí ela passa todas as páginas falando o que ela iria querer
no aniversário dela. Ela vai planejando a sua festa, ela vai planejando quem ela vai querer convidar, e todos os dias ela pergunta, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Então esse livro ele traz essa questão do tempo, que é uma questão que está sendo aprendida pelas crianças nessa fase, né? Elas estão tendo cada vez mais noção do tempo, noção do calendário. É bem a fase onde elas começam, né, a ter essa percepção de quando é muito, quando é pouco, a ter essa percepção da memória, né, um pouco mais parecida com o que a gente tem também na vida adulta. E esse é um livro muito fofinho. Quando chega lá no final, ela tem a sua festinha toda do jeito que ela sonhou. Então é um livro que fala também sobre esperar, sobre planejar, né? É um livro que nos traz boas ideias para a gente ir vivendo os processos e os tempos na vida. O terceiro livro que eu separei é um livro que é maravilhoso para quem está passando pelo processo de alfabetização, porque ele é um livro muito gostoso e muito fácil de ler, um livro muito envolvente e é um dos livros que provavelmente vai ser um dos primeiros que as crianças vão conseguir ler sozinhas. Eu separei aqui o Posso Brincar Também, da coleção Elefante e a Porquinha. Já falei dessa coleção infinitas vezes aqui, eu conheço esses livros há muito tempo, bem antes de ter um canal aqui no YouTube, né? Bem antes de estar na internet falando sobre literatura infantil, e é uma coleção que eu amo de verdade. O link para esse livro e para todos os outros livros que eu tô mostrando nesse vídeo e em todos os vídeos que eu mostro livros para vocês, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sempre compartilho com vocês na descrição do vídeo o link para compras na Amazon, porque eu sou afiliada da Amazon. Meu canal, ele é afiliado da Amazon. Então, tudo que é comprado por vocês a partir desses links, sempre que você clica no link, vai lá e faz sua compra, converte uma comissão para mim. Uma comissão que faz ser possível eu manter esse trabalho aqui na internet. Esse trabalho que leva informação e literatura de qualidade para tantas crianças de tantos lugares. Então, sempre que você for comprar um livro, lembra de mim, lembra de entrar em algum vídeo, pegar um link, fazer a compra a partir disso, porque dessa forma, sem que você gaste nada mais com isso, você está contribuindo com o meu trabalho e eu vou ficar muito agradecida. O quarto livro é um clássico, um livro que na escola, principalmente, as professoras amam ler. É um livro super interativo, um livro que tem pop-ups, né, que tem coisinhas para tirar, que tem cartinhas escondidas. É esse livro aqui, O Carteiro Chegou, da Janet e Alan Alberg. Esse livro é muito fofo. É um livro do tipo que conecta histórias. Existem 10 tipos de livros diferentes que precisam estar aí na biblioteca dos seus filhos. Os seus filhos precisam ter acesso. São 10 tipos diferentes de livros, são 10 formatos diferentes de histórias e são 10 histórias, 10 tipos de histórias que ajudam a desenvolver diferentes habilidades nas crianças. Lá no Leitura em Família, que é o meu curso completo, antes eu falei para vocês da aula da alfabetização, né? A aula da alfabetização é uma aula avulsa, mas o Leitura em Família é o meu curso completo, onde eu ensino tudo que você precisa saber para ler com o seu filho, desde bem pequenininho, 0 anos, até 8 anos, passando por todas as fases leitoras. E um dos módulos eu ensino vocês tudo sobre livros, sobre como escolher livros, sobre como identificar um bom livro e sobre como identificar os diferentes tipos de livros e montar uma biblioteca balanceada. Todas as informações sobre o Leitura em Família também estão aqui embaixo na descrição. Então não esquece de dar uma boa olhada ali na descrição, até porque vai que tem alguma surpresa por ali, né? Vamos voltar para esse livro. Esse livro aqui vai mostrando o dia de um carteiro que está passando pelas casas de vários personagens dos contos de fadas. Ele começa na Casa dos Ursos, levando uma carta com pedido de desculpas para Caixinhos Dourados. É um livro muito fofo. E por último, mas nem um pouco menos importante, Eustáquio, o Mágico Magnífico. Um livro super legal, super divertido, super envolvente e que tem uma proposta super diferentona. O mais legal desse livro aqui é a forma como o autor brinca com a ilustração, como a ilustração conta a história, como a ilustração faz parte e brinca com a gente. Nesse livro aqui, é um mágico, né? Ele conta a história de um mágico que vai fazendo truques pra gente. É um livro em que o narrador é como se fosse o apresentador do circo que tá falando diretamente com o público que somos nós, os ouvintes, os leitores da história. E aí um dos truques
do mágico é o desaparecimento. Aí chega numa parte da história que ele desaparece. E aí quando ele desaparece, as páginas ficam assim. E aí, depois de um tempo, de algumas páginas, o mestre de cerimônias começa a dizer que ele vai aparecer, que ele vai aparecer, que ele vai aparecer, e ele nunca aparece. Até que, de repente, ele aparece de um outro lado. Olha só, sempre lá no início, o texto vinha de um lado e a ilustração vinha do outro. Aí depois, lá no final, o mágico ele aparece do lado onde está o texto. E aí ele aparece assim... Porque nessa página aqui, o mestre de cerimônias, que é quem estava falando com o texto, ele não consegue ver ele só consegue enxergar a página do lado. Então é um livro que, além de ter uma história que é engraçada, né, que se envolve bastante, que envolve bastante o ouvinte, é uma história que mostra essa perspectiva diferente e usa com muita inteligência e com muita criatividade o formato do livro. Esses 5 livros são muito especiais e com certeza vão fazer muito sucesso com a sua criança de 5 anos. Me diz aí nos comentários qual deles você achou mais legal e qual deles você vai comprar para o seu filho. E depois vai me contar se ele gostou mesmo ou não, se eu tô errado. Eu não tô errada, porque eu nunca tô errada. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!